Glória a Deus, amém. Pode se sentar. Gente, não tem nada a ver pregar de notebook, viu? Até a Michelle falou, você está imitando o pastor Davi. Eu falei, não é, mas quando eu estava preparando a mensagem, eu comecei a escrever aqui. Aí eu ainda até pensei, eu falei, eu vou escrever no meu caderninho. Depois eu falei, não vai ficar legal, e se eu ficar me enrolando, deixar de falar, porque aqui é melhor para mim olhar, interagir, amém? Então é só por isso, não tem nada demais. Estou profetizando o MacBook aqui também. É brincadeira, irmãs. Aleluia. Glória a Deus pela vida da Érica, amém? Pela vida de cada uma aqui, porque eu recebi tantas mensagens de encorajamento, sabe? Tantas pessoas vieram me falar, vai dar tudo certo. E eu até brinquei, né? Eu falei, nossa, eu tava bem, tranquilo. Mas quando as pessoas começaram a mandar mensagem, eu falei, eita, a expectativa tá grande, né? Mas como a pastora Roberta falou aqui no começo, a expectativa é no Senhor. Porque eu de mim mesma não posso dar nada. Talvez eu seja o vaso mais frágil aqui. Eu não posso dar nada se não for por meio do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Enquanto eu estava orando, né, por esse culto, o Senhor ministrou algumas coisas na minha vida. Não uma palavra, é umas coisas que Deus ministrou no meu coração e eu vou falar aqui nessa noite. Eu sinto que é uma noite de decisão e de entrega, amém? O Senhor tem ministrado muito no meu coração a respeito de Lucas 7,36. Gabriel ministrou essa palavra, a pecadora que unge Jesus. E por muito tempo, quando eu li essa palavra, eu sempre focava na mulher. A mulher entregou tudo, a mulher se rendeu. Mas eu comecei a analisar o texto e eu fui estudar. Não vou pregar sobre isso não, tá, gente? Calma, a gente vai chegar lá. E havia uma tradição naquela época que quando você convidava alguém para um banquete, essa pessoa era ungida com um unguento muito caro. O hábito de se lavar os pés dá por conta de as ruas não eram asfaltadas. Então e nem tinha tênis naquela época, né? Então eu acredito que quando as pessoas andavam, sujava-se o pé facilmente. E sabe, quando Jesus entra naquele jantar, quem deveria honrar Jesus era o fariseu, porque ele estava convidando Jesus. Só que em nenhum momento o fariseu Simão reconhece isso. Pelo contrário, eu acho que Jesus estava no pior lugar. Eu penso assim, tá, gente? É que eu tenho umas teorias em relação a algumas coisas da Bíblia. Não vai falar que é heresia, é minha heresia, amém? Não vai sair falando que é isso. Eu acredito que Jesus talvez não estava em um bom lugar, ou se talvez estivesse, não teria recebido a atenção que merecia. Mas a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela então honra Jesus, ela leva o perfume. Então ela toma uma decisão de entrega. Então, que nessa noite, não sei o que você veio buscar, o que você está esperando, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Se entregue nessa noite. Amém? Por completo, minhas irmãs. Não retenha nada, sabe? Eu tenho vivido algumas coisas em Deus e sempre quando nós entregamos algo valioso para o Senhor, Ele nunca vai te entregar algo pior. Ele sempre vai te dar algo melhor. Por mais que às vezes não faça muito sentido, talvez não é muito legal, porque quando a gente fala de entrega não é fácil. Também não estou vindo aqui dizer, gente, é lindo demais. Às vezes a gente tem que renunciar, a gente tem que entregar algo, porque Jesus ele nunca perde algo a nós que não tenha valor. Pelo contrário, Ele pede algo valoroso. Amém? Então que nessa noite você tome uma decisão na sua vida e se entregue, irmãos. Não é porque eu estou falando, eu não sou ninguém aqui, ninguém. Mas se entregue para o Senhor totalmente. Sempre existe coisas no nosso coração que a gente fica ali, né? Você fala, não quero. Existia coisas na minha vida que eu tinha um medo terrível de Jesus pedir. E eu falava, ai meu Deus, Ele pode pedir tudo, mas se Ele pedir isso... Mas sabe, hoje eu tenho meu grau de confiança no Senhor, vamos dizer assim, tem aumentado. E eu creio que quando eu dou, eu recebo. E às vezes nós temos essa ideia, né? Até quando nós vemos no culto, que sempre é receber algo, receber. Eu tenho que vir no culto para receber. No louvor eu tenho que receber, na palavra eu tenho que receber. E é verdade, a gente tem que receber. Mas nós também precisamos dar algo para o Senhor. Amém? Por isso eu acredito nesses dias que o Senhor não só está procurando verdadeiros adoradores, Ele está procurando pessoas que Ele possa compartilhar do coração dEle. Amém? Alguém deseja isso aqui, gente? Eu quero. Meu sonho é isso. Já pensou Deus falar umas coisas assim que nunca falou para ninguém? Mas para isso precisa buscar, amém? Abra aí
Salmo 51. Aleluia, Jesus, o Senhor é bom em todo tempo. Nós te adoramos. Aleluia. Santo, santo. Todas encontraram no meio da Bíblia, Salmo 51. Diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões e lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. E eis que te agradas da verdade do íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Fazem-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me tires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará do teu louvor. Pois não te agrada de sacrifícios, do contrário, eu os faria. E tu não tem prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, não desprezo a Deus. Amém. Por mais alguns segundos, você pode fechar os teus olhos. Ah, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. É por meio dela que nós somos purificadas, que nós somos limpas. Então eu te peço, Jesus, vem através da tua palavra ministrada nessa noite. Limpa, Senhor, os nossos corações. Limpa as nossas mãos, purifica os nossos corações, Senhor. Para que quando nós estivermos na tua presença, nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem. Para que não haja mais culpa, Senhor. Para que não haja mais peso. Mas para que nós possamos fluir na liberdade que o teu Espírito nos dá, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, enquanto a tua palavra é ministrada, Senhor, vem, Jesus. Vem, enche os nossos corações. Nós não queremos esperar uma música para nos render. Nós não queremos esperar uma música para nos quebrantar. Mas com a tua palavra, com as tuas verdades sobre nós, Jesus, vem, Senhor. Vem e toca, Senhor, o nosso coração nessa noite. Ah, Senhor, libera a verdade sobre esse lugar, Jesus. Se tem alguém aqui ainda, Senhor, que está acreditando nas mentiras do diabo, Senhor. Se existem corações aqui que ainda se encontram pesados, Pai. Deus, em nome de Jesus, a minha oração agora vai no mais íntimo, Senhor, no mais fundo nessa noite, Pai. E começa a tocar corações aqui agora, Senhor. Começa a encher corações aqui agora, Senhor. Em nome de Jesus, nós viemos por você, Jesus. A nossa expectativa não está em homens. A nossa expectativa está em Ti, Deus. Então libera porções novas nesse lugar, Deus. Nos tira dessa zona de conforto, ó Deus. De achar que a Tua presença é só arrepios, é só gritos. Não, 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 não. Nos leva a um lugar mais profundo nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia.
Esse salmo é um salmo de Davi, e nós precisamos saber, né, antes de tudo, a história desse homem. Eu acredito que a maioria daqui saiba, né? Davi era um pastor de ovelha, vivia em uma casa cheia de irmãos. E, sabe, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu percebi que Davi não é chamado homem segundo o coração de Deus porque vence Golias, porque cuidava bem das ovelhas, porque era um bom filho. Também, isso contribui. Mas não era por isso. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, pelo nível de conhecimento, intimidade que ele tinha. Sabe, eu acredito que Davi, ele recebia coisas que seus irmãos não recebiam. Era porque Davi era especial e Deus amava mais Davi do que o resto dos irmãos? Eu acho que não. Porque Davi, irmãos, ele buscava, ele ansiava pela presença de Deus. Meu livro na Bíblia favorito é o livro de Salmos. E eu percebo que quando Davi, os salmos que Davi escreve, são coisas assim tão íntimas, você fala, nossa, meu Deus, isso é revelação, porque como esse cara sabe disso? São tantas coisas bonitas que Davi disse. E, sabe, esse homem tinha algo que nós fugimos muitas das vezes. Esse cara tinha um lugar secreto. Esse lugar que não era um lugar físico, né? Não é embora seja, né? Às vezes eu até vi no Instagram esses dias um post, né? De pessoas falando isso, que não é um lugar, embora você precise de um lugar para estar a sós com o Senhor. Mas Davi não tinha, eu acredito que Davi não tinha um quarto ali específico, esse é o lugar secreto. Mas eu acredito que enquanto Davi estava com as ovelhas lá nos pastos, Davi estava falando com o Senhor, Davi estava levantando o altar dele de adoração. E sabe, eu percebo que hoje, eu não estou falando aqui da igreja, eu estou falando... essa geração tem uma dificuldade com esse negócio de secreto, como eu também já tive. Mas sabe, eu quero te dizer que o lugar secreto também é um lugar de decisão. Ninguém pode decidir para você falar, a partir de hoje a Biazinha vai ter um secreto com Deus. Isso depende exclusivamente dela, do coração dela. Amém? E nós temos essa dificuldade com esse lugar. Porque, sabe, esse lugar não é visível para outras pessoas. Esses dias alguém me viu e falou assim, você tem o coração quebrantado. Só porque ajoelha aqui na hora do louvor. Eu falei, mas não é isso que me faz ter o coração quebrantado. Meu coração, o que me faz ter um coração quebrantado é quando eu estou lá no secreto e ninguém me vê. E às vezes a gente tem essa dificuldade de manter esse ambiente. Porque, sabe, nesse lugar secreto em Deus, não tem aprovação de ninguém. Ninguém bate nas minhas costas e fala, nossa, Mônica, hoje você está espiritual. Meu Deus do céu, hoje você foi incrível, hoje aconteceu algo aqui nesse quarto. Não tem isso. E a gente gosta, fala sério, quem não gosta de ser elogiado? Demais. Uma das minhas linguagens de amor são palavras de afirmações. Então eu gosto quando alguém me elogia, quando alguém fala alguma coisa sobre mim, tipo, levanta a moral, né? Amém. Não, gente, é brincadeira, mas eu não me movo por isso, não. Não vai pensar isso de mim, hein? Mas é bom alguém te elogiar. As mulheres gostam, né? Ai, como você tá bonita, seu cabelo tá bonito. Eu cheguei aqui de chapinha domingo passado e toda hora eu tava assim. Aí o Moisés até me zoou. Toda hora você fica jogando esse cabelo. Eu falei, lógico, minha autoestima depende do meu cabelo. Se ele tá bonito, eu fico feliz. Amém? Mas mulher tem essas coisas, né? E, sabe, ninguém te elogia nesse lugar. Ninguém tá lá com você, ninguém tá falando, nossa, você é de Deus mesmo. E não existem palavras de afirmações nesse lugar. Ninguém fica afirmando, falando, nossa, você é isso mesmo. Ali, gente, só tem a audiência de um só. E deixa eu te dizer algo, é isso que faz a diferença. Porque às vezes a gente acha que é elogio de homens. Gente, eu não sei nem porque eu tô falando, eu tô olhando aqui, mas não tem nada a ver com isso, tá? Eu não escrevi nada disso. Mas às vezes a gente se engrandece e a gente acha, não, é porque eu sou, porque eu faço. E não existe isso. Gente, diante da presença de Deus, é tão engraçado isso, não existe não, mas você é demais, você é isso. Não existe nada disso, amém? E sabe, a diferença não é o tanto que nós fazemos nesse lugar, ou na sua vida pessoal. A diferença até coloquei aqui, quanto você tem se entregado na presença de Deus. Sabe, gente, é entrega, é renúncia.
Às vezes a gente quer receber coisas grandes de Deus, a gente quer, meu Deus, você quer subir aqui, quer que o fogo desça, que a glória venha. E, cara, mas deixa eu te dizer, se a gente não ter esse lugar secreto em Deus, se a gente não buscar isso, não tem como subir aqui. Nós só manifestamos, pelo menos eu, né? Não vou falar. Tô brincando, os meninos também é assim, gente. Eu só manifesto aqui aquilo que eu recebo lá, aquilo que eu vivo lá. E sabe, às vezes acontecem umas coisas muito loucas comigo, porque eu fico tão presa ali, que às vezes eu não quero estar aqui. E às vezes eu falo, não, Deus, é só aqui, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu não quero ir para lá. Mas esses dias eu até senti o Espírito Santo assim, me dando um chute, falando, não, sai daí, vai. Porque às vezes a gente também acha que é só aquilo, e não é só aquilo. Existe algo em nós e também existe algo que vai fluir através de nós. Sabe? E qual tem sido também as nossas motivações de estar nesse lugar? Será que a gente de fato ama? Não, eu vou para a presença de Jesus porque eu estou com uma saudade hoje de Jesus. Estou com uma saudade pela palavra, de conhecer Deus através das Escrituras. Ou será que a gente só vai porque a gente quer alguma coisa, que a gente precisa de uma bênção? Ai, Deus, eu quero casar antes do Senhor voltar. Meu Deus, eu acho que eu sou a única pessoa que não faz essa oração, né? Não é possível. Porque, cara, você vai casar com Jesus. Se você não casa aqui, você vai casar com Ele. E você vai ser suprido por Ele. Seu prazer vai ser nele. Amém? E às vezes a gente vai até esse lugar não por paixão, devoção, porque a gente quer mais. A gente só vai nesse lugar porque, ai, Senhor, às vezes eu tenho que ler o capítulo, né? Senão o pastor Davi vai subir lá em cima e vai perguntar, eu não vou saber. E isso é tão ruim quando a gente faz as coisas desse jeito, sabe? Eu estou falando porque eu já fui assim, sabe? Mas isso tem que causar algo dentro de nós, minhas irmãs. Sabe, você tem que sair daqui não como mais uma palavra, mas você precisa dar resposta à palavra que você recebe. Sabe, alguns meses atrás Deus falou isso comigo, porque às vezes a gente só quer palavra. A gente recebe palavra, a gente quer ouvir coisa, a gente quer ficar sentada numa cadeira e só ouvindo, e não dá uma resposta a nada. Deus está falando, você precisa renunciar. Você fala, amém, Jesus. Aí quando você chega lá fora, numa situação que você precisa renunciar, você diz sim, você vai, você peca. Amém? Glória a Deus. Vocês estão quietinhas aí só me olhando, gente. Glória a Deus. Amém? Você pode abrir aí em 2 Samuel 12? Nós vamos chegar na história desse salmo. Gente, Davi era um cara, olha, eu aprendi muito, né? Eu acho que foi até o pastor que falou que quando a gente precisa ministrar uma palavra, a gente se dedica mais, a gente estuda mais. E eu aprendi tanto com esse cara, eu falei, Senhor, me dá esse coração. Eu não quero nada, não preciso de nada, só quero um coração quebrantado, disposto, rendido. Amém? Essa 2 Samuel 12 conta essa história de Davi. Davi era um rei e havia um costume, irmãs, eu descobri isso, que o rei ele não poderia ficar fora da batalha. O rei tinha que ir na frente das guerras, das batalhas, né? E nesse dia, Davi resolve ficar em casa. E aí, ele está lá em casa, está caminhando pelo palácio, vê uma mulher bonita tomando banho. E eu me perguntei uma coisa, eu falei, Senhor, eu acho que esse palácio era tão grande, tinha tantas janelas, por que o homem foi olhar justo naquela que a mulher estava tomando banho? Mas era o diabo, gente, era uma cilada do inimigo isso aí. E sabe, e Natã chega a Davi, Natã era um profeta muito usado para falar com Davi, e ele conta uma história para Davi. Ele chega e fala assim, olha, Davi, existia 2 homens, um rico e um pobre. O pobre ele tinha só uma cordeirinha, e ela era como filha, brincava com os filhos, dormia na cama, e era como da família. E havia um homem que era muito rico, tinha boi, tinha um monte de casa, tinha ouro, tinha prata. E só que um dia estava passando um viajante. E esse viajante quis entrar na casa do homem rico. Aí o que o homem rico faz? Pegou o boi dele? Não, ele foi e pegou pegou a cordeirinha daquele homem pobre, que só tinha apenas uma. E quando Davi escuta isso, Davi fica irado. Dá a entender que o profeta quase não termina de falar e Davi fala, não, esse homem tem que morrer. Ele fica irado, ele fica bem bravo. Aí o Natã chega e fala, esse cara é você, Davi. Você fez isso. Porque
Davi pegou a mulher de Urias. Davi tinha tantas mulheres, foi pegar justo a do homem, coitado. E Urias, depois estuda lá, gente. Na próxima oportunidade eu vou pregar aqui, o coração de Urias, porque o homem era um homem de Deus, era fiel. Ele falou, vai lá, deita com a sua mulher. Ele, não, como eu posso deitar com minha mulher e deixar o rei aqui? Mas então Natan encontra Davi. Ai, gente, eu acho tão interessante, porque assim, Davi era um rei, um homem de autoridade. Não podia mandar matar Natan? Ou ele não poderia ficar bravo com Natan? Fala sério, eu ficaria. Porque às vezes a gente peca, a gente não quer que ninguém fale, a gente não quer falar para ninguém. Ou uma pessoa sabe do nosso pecado, mas a gente não quer ser repreendido. Mas o que Davi faz? Quando Davi, ele peca e Natan vai e repreende ele, Davi vai para o seu quarto, fecha a sua porta e vai buscar a presença de Deus. Olha o que ele diz aqui no Salmo 51, 15, 16 e 17. Ó Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois tu não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te agrada com ofertas queimadas. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezas. Amém? Eu acredito que a gente tem uma síndrome de Adão, né? Até falei uma vez lá na célula com a Neia. O que aconteceu quando Adão e Eva pecou no Éden? Eles foram para longe, eles se esconderam. E sabe, isso é algo que nós também vivemos. Quando a gente peca, a gente não vem alegre para o culto, falando, glória a Deus, aleluia. Não, às vezes você nem vem para o culto. Às vezes a gente fica tão, ai Senhor, ali, só quer estar quietinha com Deus. Mas Davi não. Davi, quando ele pecou, você lembra que eu falei no começo? Porque ele conhecia e tinha intimidade com Deus. Ele não se afasta da presença de Deus, mas ele corre para a presença de Deus. Porque Davi tinha um entendimento, só ele pode me perdoar, não tem outro. E sabe, quando nós pecamos, para onde será que nós temos ido? Sabe, quando a gente faz coisas que não agradam o coração de Deus, será que a gente tem essa mesma disposição de correr e falar, Senhor, eu pequei contra ti somente? No verso 3 e no verso 4 ele diz isso. Ele reconhece. Às vezes a gente faz tantas coisas erradas e a gente ainda quer chegar na presença de Deus com razão. Não, mas foi ela. Não, mas foi ele. Não, que o Senhor vai fazer justiça com ungido, que ninguém toca. Irmãos, Davi, ele entendia, e eu creio que esse cara tinha uma humildade. Não tinha essa, o rei Davi. Eu acho até engraçado quando o povo fica, é a ministra, Mônica, ministra. Falei, mas não é assim, porque quando ele fala comigo, ele não fala Mônica, ministra de louvor. Você está aí? Não, ele me chama pelo meu nome, amém? Nós cantamos isso aqui. E isso é uma verdade de Deus para a sua vida. Ele te chama pelo seu nome. Ele conhece você. Milhões de vozes no mundo, mas Deus conhece a sua. Deus conhece a sua adoração. Então não queira ser igual a ninguém. A gente admirar, gente, é muito legal. Quando nós admiramos pessoas. Existem pessoas que eu admiro, mas existe uma pessoa que eu estava admirando tanto que eu falei, eu preciso parar de seguir essa pessoa no Instagram. E o problema não é na pessoa, o problema é comigo, amém? Pessoas estão lá super bem resolvidas e eu estou aqui. E eu parei de seguir, porque eu falei, eu olhava e falava, eu quero a roupa dessa pessoa. Essa pessoa canta bonito, essa pessoa faz isso, essa pessoa faz aquilo. Mas o Senhor falou no meu coração, eu amo você da maneira que você é. O que eu tenho não é aquilo que a pastora tem, o que a pastora tem não é aquilo que a pastora Roberta tem, o que a pastora Roberta tem não é o que tem a Lud, a Bia. Amém? Glória a Deus. Então seja você mesma. Sabe, não fique presa a isso, a rótulos, a padrão. Eu sou uma pessoa que eu odeio padrões. Sabe, eu não gosto de ser igual a ninguém, não gosto de... Embora a gente tenha referência, sabe? Eu creio, toda a criação, ela nasce de uma referência. Mas nós não podemos nos prender a isso. Não, eu quero ser igual àquela pessoa. Eu quero fazer aquilo que aquela pessoa faz. Porque aquilo funciona para aquela pessoa. Para outra, não vai funcionar. Amém? E esse coração de Davi era um coração que ele reconhecia erros. Um coração humilde, ao contrário do coração de Saul.
Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor e foi rejeitado. Que hoje também a gente possa fazer essa autoanálise. Senhor, meu coração é de quem? De Saul ou de Davi? É um coração que rejeita aquilo que o Senhor fala, que quer as coisas do meu jeito, ou do jeito do Senhor? Eu falo isso porque eu sou assim também. Se uma coisa não sai do jeito que eu quero, eu já fico frustrada. Já fico, não, mas não é assim, mas não é desse jeito. Mas as coisas, ela não é como a gente quer, como eu desejo, mas é a vontade do Pai. Quando a gente clama isso, a gente tem que estar aberta aqui para que isso aconteça, amém? Às vezes a gente ora e a gente fala, Deus, faça a sua vontade. Deus fala, minha vontade é você sair do seu lugar e abraçar a irmã. Ah, não, Deus, isso aí é difícil para mim. Não, isso aí não dá. E o pastor Henrique até falou uma coisa aqui uma vez. Se a gente não consegue ouvir os pequenos comandos de Deus, como que a gente vai ouvir coisas grandes? Eu falo isso porque eu gosto, assim, quando o Senhor fala uma coisa assim, eu fico, nossa, meu Deus do céu. Mas às vezes a gente não está disposto nem de ouvir algo tão pequeno. Às vezes é dar um abraço, é ligar para alguém, é perguntar, irmã, você está bem? Como que você está? Amém? E nós mulheres, né, nós temos essa coisa, né, de ter sempre razão. É verdade, a gente sempre tem, mas... Ai, ai. Mas sabe, se a gente quer abraçar o quebrantamento de Deus, nós precisamos nos render. Não tem como a gente querer ter um coração quebrantado se a gente chega na presença de Deus, que nem eu falei, né, se achando que é a melhor, que é a santa, que é irrepreensível, que não existe outro, né? Mas sabe, gente, é humilhação mesmo. E isso é muito difícil, esse lugar de humilhação, de reconhecer, né? Sempre quando fala de humilhação na Bíblia, eu lembro de... Agora esqueci aquele rei lá que desceu 7 vezes. Naamã, né? Naamã. E sabe... E o servo dele diz isso, fala, Senhor, mas se o profeta te pedisse algo grande, o Senhor não faria para ser curado? Por que o Senhor não faz algo tão pequeno? Vai lá. E o que aconteceu? Ele voltou enfermo para casa? Não, ele voltou curado, amém? Então, se você quer ser curada nessa noite, se humilhe. Se humilhe para que no tempo certo o Senhor te exalte. Amém? E sabe, uma das maneiras também de buscar esse coração quebrantado, como eu já disse aqui, é tendo intimidade com o Senhor, comunhão com Deus. E como eu tenho comunhão com Deus? Amém? Quem quer se arriscar aqui e dizer, no secreto, amém? Buscando o Senhor, tendo práticas espirituais. Quais são essas práticas? Netflix. Netflix, WhatsApp, Instagram. Não. Oração, lendo a palavra do Senhor, e é até um testemunho meu isso aqui. Gente, eu ficava muito constrangida quando eu ia ver alguém pregar. Levava a minha Bíblia, né, claro. Só que eu não lia a Bíblia em casa, eu não abria a Bíblia em casa. E sempre quando alguém vinha na frente, falava, né? Ai, gente, tem que ler a Bíblia, não sei o quê. Meu, aquilo me dava um constrangimento tão grande que eu falava, Senhor, eu não sou assim, eu não amo a palavra. E sabe, a gente corre um risco quando a gente só quer ouvir coisas daqui, porque aí você não conhece a palavra. Então eu posso chegar aqui, falar qualquer besteira, você vai falar, amém, glória a Deus, é isso. Mas quando eu conheço a palavra, aí eu falo, não, peraí, não é bem assim, não é isso que o Senhor está falando. E eu era muito assim, gente. Eu só lia a palavra em culto. E eu falei, como que eu vou falar que eu conheço a Deus se eu só leio a palavra dele na igreja? E um dia eu me constrangi. Eu falei, a partir de hoje algo precisa ser mudado na minha vida. E vai ser. E se tem alguém aqui com essa dificuldade, em nome de Jesus, o Senhor vai tratar seu coração. O Senhor vai tocar você com paixão pela palavra, amém? E aí eu fiz isso um hábito na minha vida. Então eu comecei a fazer isso sempre. Eu falei, não quero hoje, Jesus. Não vou fazer? Não. Várias vezes a gente não quer fazer várias coisas. Eu não gostava de trabalhar segunda-feira. Eu tinha um problema sério, que eu já ia com o espírito de intercessão, descia sobre mim. Porque eu descia a rua da minha casa falando, Senhor, eu não quero. Ai, esse ônibus lotado. Ai, eu não quero isso. Mas eu tinha que ir, eu tinha um compromisso, eu tinha conta. Se eu não fosse, entendeu? Então, nem sempre a palavra, você ler a palavra de Deus vai ser algo legal.
vai ser algo prazeroso. Mas faça isso, mesmo sem sentir. Eu sou uma pessoa muito intensa, então assim, nem dá para perceber, né? Então eu preciso sentir coisas, sabe? Para mim, chegar aqui e eu ficar quieta, não estou julgando ninguém, amém, irmãs? Eu creio que Deus tem jeito de trabalhar com cada uma, mas eu chegar aqui, eu ficar em silêncio, quieta, escorada, não funciona comigo. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso chegar aqui e falar, Jesus, olha, eu estou aqui, eu preciso que o Senhor me veja nesse lugar, que o Senhor me toque, mas nem sempre a gente quer, nem sempre. E recentemente eu tive até uma experiência, né, Bia, que eu contei para você aqui do louvor. Gente, teve um dia que eu subi aqui, eu falei, nossa, Senhor, eu não quero estar aqui. E eu ainda falei com essas palavras, eu não quero te louvar hoje, eu não quero te adorar. Eu não tenho motivos. Falei desse jeito, gente. Aí, quando a gente estava aqui, de repente a gente começou a cantar e pronto. Parece que veio, parece que não, né? A presença do Senhor, Espírito Santo de Deus veio, ministrou, tocou meu coração. Falei, Senhor, não existe outro lugar para onde eu possa ir. Não existe lugares. O problema é que a gente quer achar contentamento em outros lugares, mas eu quero te dizer que não existe. Não existe. A presença de Deus... Sabe, eu nunca usei droga, nunca me prostituí, nunca bebi, mas um dia eu tive uma experiência na presença de Deus que eu falei, nossa, nunca mais eu posso sair daqui. Meu coração queimou, Jesus falou coisas que nunca ninguém falou. Então eu falei, esse é o meu lugar, eu não quero estar em outro lugar. Amém? Que você esteja, meu Deus, que português é esse? Que você tenha essa experiência hoje aqui nessa noite, eu profetizo isso, amém? Aleluia! Que os seus olhos vai ficar em Cristo Jesus, independente de qualquer outra coisa, sabe, irmãos? Mas às vezes a gente acha assim, que a presença de Deus nunca nada vai acontecer e vai estar sempre lindo e maravilhoso, e não é assim, sabe? A gente era de uma igreja, né, Mi, que às vezes era apresentado aquele evangelho de só, não, Deus vai te dar, Deus vai fazer, você está sofrendo, você está em pecado, ou é o diabo e a gente precisa repreender. Só que deixa eu te dizer, irmãs, a vida de um verdadeiro cristão, ela é de luta. Não tem como a gente querer estar na presença de Deus e achar que vai ser sempre flores. Para Jesus não foi. Jesus foi o mestre, porque para a gente vai ser assim. Vai ser tudo flores, vai estar tudo amém todo dia, glória a Deus. É aí que entra o seu segredo, é aí que você vai mesmo sem querer ir. Você vai orar. Minha mãe falou um negócio tão bonito, esses dias a gente passando uma luta, né? Uma luta mesmo, assim. E aí ela falou assim, pode acontecer o que aconteceu, eu não largo Jesus. Jesus pode não fazer, eu não largo Jesus. E eu falei, nossa, amém. Aí aquilo me fortaleceu. Eu falei, nossa, é verdade. E é engraçado que às vezes a gente fala coisas que a gente não tem noção. Eu lembro que uma vez eu vim aqui na quarta-feira e eu falei, gente, estou orando. E mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não ouça, eu quero permanecer na presença de Deus. Só que aí vem a tempestade. Aí Deus fala, quero ver. Quero ver se você quer permanecer mesmo na presença. Porque não é fácil. Sabe? Não é fácil. Nem sempre tem aquela vontade. Não é todo dia que eu acordo no cheio. Tem dias que eu acordo assim, gente, que eu falo, meu Deus, já acordo orando em línguas, já... Eita, eu já começo a andar pela casa. Tem dias que eu falo, Senhor, eu não quero nem levantar daqui, me deixa aqui, não quero falar com ninguém. Mas isso faz parte, amém? Isso faz parte, a gente... Às vezes a gente pensa, né? Os cristãos geralmente pensam isso, que a gente tem uma armadura, né? Igual a do Homem de Ferro. Do Homem de Ferro, né? Tem aquela armadura vermelha. E a gente pensa que a gente tá bem o tempo todo. Esses dias eu até me incomodei com um comentário de uma pessoa que ela falou, é que fulano nunca desiste. Fulano é isso. E eu falei, nossa, eu queria a fé de fulano, né? Porque eu tô querendo desistir. Eu tô querendo parar. Mas sabe, isso faz parte da nossa caminhada. Nós somos seres humanos, amém? A gente ainda habita em um corpo. Sabe, a gente, se você vir aqui me beliscar, eu vou sentir. Amém? Então, nós precisamos encontrar também esse lugar de fraqueza em Deus. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo aos Coríntios 12, 7. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não chegou lá falando, Senhor, eu sou o máximo.
Ah, Deus, eu tenho várias revelações. Não, ele foi lá e falou, Senhor, olha, quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Por que isso? Porque a graça de Deus, ela me basta. O poder só se aperfeiçoa na fraqueza, minhas irmãs. Às vezes a gente acha que o poder vai vir quando eu estiver lá no Che Cantaramassou. E não vai. O poder é na fraqueza. É quando a gente entra nesse lugar e fala, Senhor, eu não sou, eu não tenho, eu não posso. Amém? E eu tenho aprendido isso com o Senhor. Eu tenho aprendido isso com o Senhor. Porque às vezes é uma autossuficiência, né? Da gente achar que, nossa, eu consigo, eu faço, eu vou. E não tem nada a ver, a gente não é nada, não pode nada. Se Jesus não viesse aqui, eu não ia estar com esse microfone na mão falando nada. E algumas pessoas até falam, nossa, esses dias o irmão falou para mim, é fácil para você estar lá em cima. Eu falei, é mesmo, super fácil. É só subir lá. Não, irmãs, não é isso. Se Jesus não vier, se Jesus não falar, se Jesus não fizer, não tem ninguém. E quando eu digo isso, não é só eu, é todo mundo, é ministério de louvor, os pastores. Então, às vezes as pessoas veem a gente aqui em cima e falam, nossa, esses aí é os parça de Jesus. E não tem isso. Não tem. Se a gente não voltar nosso coração todo dia, às vezes o nosso coração está preso em tantas coisas. Às vezes é uma mágoa, às vezes é um ressentimento. Às vezes a gente não libera algo que Deus está falando. Libera, faz, fala e a gente está ali. Não, Senhor, mas é desse jeito. Por isso eu quero te dizer mais uma vez, se entregue ao Senhor. Se renda de todo o coração. Amém? Conheça a voz do Senhor. Eu até coloquei obedeça, aí eu coloquei aqui, aí eu estava escrevendo, aí o Senhor falou, não tem como obedecer se você não conhece a minha voz. Nós precisamos conhecer a voz do Senhor. Amém? Eu conheço a voz da minha mãe de longe, eu conheço até a pisada dela quando ela chega. Eu conheço a voz do meu pai, esses dias meu pai me ligou e falou, estou passando aí em 10 minutos, em 5 minutos ele chegou. Aí ele gritou, Mônica, aí na primeira eu já falei, eu conheço essa voz, é o meu pai. Conheça a voz do Senhor. As minhas ovelhas me seguem, disse Jesus, e elas me conhecem. Elas conhecem a voz do pastor. Então conheça a voz do Senhor. Às vezes a gente quer obedecer. Eu vou obedecer se Deus falar, mas você não sabe nem que voz é essa. E uma das maneiras de você conhecer a voz do Senhor é tendo secreto com Ele. É ouvindo a Deus. Sabe, uma vez eu estava assim numa semana bem tribulada, eu estava indo no secreto e só eu falava. Ficava, Deus, é isso eu tenho que fazer porque o Senhor falou, porque está na sua palavra, porque é isso. E eu senti uma impressão do Espírito Santo no meu coração falando, Mônica, fica quieta, deixa eu falar. E isso muda, gente. É tão chato, né? Uma vez eu trouxe até esse exemplo aqui, quando a gente chama alguém, imagina, chamar a Bia para almoçar lá em casa e só eu falo. Aí a Bia tenta falar, sabe aquelas pessoas que ficam interrompendo? É muito chato, eu conheço gente assim. E só eu falo. Aí a Bia tá lá, coitada, doida para compartilhar algo e eu falo. Às vezes a gente é assim com o Senhor. Então reconheça a voz do Mestre, sabe? Busque e fala, Senhor, qual é a sua voz? Eu quero ouvir. Porque a gente, eu digo isso por mim mesmo, às vezes a gente ouve tantas vozes, existem tantas vozes na nossa cabeça que a gente não reconhece a voz principal. Tinha um pastor na outra igreja que eu congregava, o pastor Valdeni, ele falava isso. Às vezes a gente dá mais valor à voz do diabo do que à voz de Deus. Você fala, nossa, misericórdia. Mas é verdade, às vezes Deus está falando, você é mais que vencedora, eu vou fazer, existe tal promessa sobre a sua vida, eu vou salvar a sua casa, eu vou te dar isso, mas você está ouvindo o que o diabo está falando, não, você não vai conseguir. E você para nisso. Quantas pessoas desistiu do evangelho por isso? Porque ouviu a voz errada e foi guiado por ela. Então que nessa noite você reconheça a voz do Senhor e obedeça a voz do Senhor. Amém? A palavra diz assim em 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifício do que no obedecer a sua palavra? E eis que obedecer é melhor do que sacrificar.
e ouvir é melhor que a gordura de carneiros. Nossa, escrevi errado, é de carneiros. Amém? Sabe, gente? Aleluia. E não é porque a gente anda com Deus, caminha com Deus, tem secreto, obedece, tem intimidade, que a gente não vai fazer escolhas, que a gente não vai tomar escolhas erradas aí fora, que a gente não vai obedecer à voz de Deus, que a gente vai fazer tudo certinho. E não é assim, a realidade não é assim. A gente busca para que não faça, mas vai existir dias que você vai estar vulnerável. Vai existir dias que Deus vai falar e você vai falar, não, Deus, mas não é assim. É desse jeito. Mas sabe, deixa eu te dar um conselho. Pare e ouça o que o Espírito Santo está falando, amém? Esses dias, até a Michelle sabe, a gente tem um amigo, nossa, eu fiquei muito triste com isso. E ele caminhava com a gente na igreja e tal. E aí, esses dias aí eu vi que foi aniversário do batismo dele. Nunca mais tinha entrado no Facebook. Naquele dia eu entrei e eu vi. E aí eu entrei lá no Instagram dele, entrei no Facebook dele. E eu vi ele completamente transformado. Todo montado de mulher. Acho que nem mulher se veste daquele jeito, né, Mi? E nossa, eu fiquei tão triste porque eu falei, eu conheço. Eu sei que um dia ele queimou. Eu sei que um dia ele conheceu a palavra de Deus. Só que ele foi obediente, porque ele queria uma igreja do jeito dele, da maneira dele. E sabe, isso não funciona, gente. As coisas nem sempre saem como a gente quer, como a gente deseja. E igreja, principalmente, não é do jeito que a gente quer. Sabe, igreja, cada uma tem um problema, cada uma tem o seu jeito, tem pessoas diferentes. E sabe, eu olhei, quando eu vi o Instagram dele, eu até falei, eu queria falar com ele, mas eu tenho certeza que ele não vai querer falar comigo. E tão feio, sabe, irmãs? Não tô falando que ele é feio, eu tô falando assim, tão feio que eu vi, eu fiquei tão triste. E aí o Senhor ministrando no meu coração, esse é o preço da desobediência. Se tivesse lá, se tivesse ouvindo a palavra, se tivesse permanecido, estaria melhor. Estaria talvez em um lugar diferente, mas não estaria desse jeito. Então, que nós possamos reconhecer a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Porque isso gera, e aqui existem pessoas, conheço a história de algumas pessoas aqui, que já falou também, que, né, até a Neia, vou citar ela, porque ela sempre fala, quantas vezes ela já chegou, já compartilhou comigo o testemunho, ela falou, porque eu desobedeci, porque eu não obedeci o pai, porque eu não obedeci a mãe, porque eu não obedeci a liderança. Sabe, gente, a desobediência gerou para Saul uma rejeição. Saul foi rejeitado. Amém? Então, que nessa noite nós possamos reconhecer essa voz. Nem sempre vai ser uma voz audível. Nem sempre ele vai vir com fogo. Nem sempre ele vai vir na chuva, sei lá onde. Tem uma música do Tom Molinari que ele fala assim... está na brisa suave, nem só no vento impetuoso. Então nós precisamos reconhecer a maneira que Deus quer nos comunicar. Nem sempre, às vezes a gente vicia, né? Tem até um devocional que eu tenho, ela fala sobre isso, que a gente vicia numa maneira que Deus está falando. Às vezes Deus naquele dia falou com você através de uma pessoa, usou a pessoa falou, e você acha que toda vez que Deus falar com você vai ser através de uma pessoa, e não é. E às vezes Deus fala em tantas coisas, de tanto jeito, é que o nosso coração às vezes está tão fechado, nosso coração está tão assim, formatado, não, é daquele jeito. Senhor, se o Senhor não falar comigo através do fogo, eu não aceito. Porque a gente tem dessas também, né? Eu sou assim. Falando porque eu sou assim, amém, gente? e eu já me peguei desse jeito. Não, porque o Senhor... Eu era muito assim antes. Confessar os pecados aqui. Confessar para ser curada. Eu era muito assim, eu ficava avaliando o culto e às vezes eu falava assim, não, hoje a presença veio. Hoje Deus veio e fez. Ah, não, hoje o povo estava mais assim, de boa, então acho que não aconteceu nada. E isso é uma mentira. Primeiro porque o culto não é para a gente só ficar sentindo nada. O culto não é para a Mônica. Então, assim, às vezes a gente cria, sabe, essas paranoias na cabeça de achar que não, é só desse jeito que Deus faz. E não é, gente.
Eu falo porque não é. Até pessoas, às vezes a gente acha, não, Deus usa a irmã porque ela está de blazer hoje, tá bonita, então Deus está usando. Mas não, a irmã que está com a calça rasgada, Deus não vai usar. E eu já vi, gente, assim, pessoas de que você olhar e você falar, não, essa pessoa não. E a pessoa subir ou pegar o microfone ou começar a falar e o Espírito Santo vir, a presença vir. Então a gente precisa sair desse lugar de achar que tudo já está programadinho, sabe? Que Deus ele está dentro de uma caixinha e Ele não está. Ele nem cabe dentro de uma caixinha. A palavra fala que Ele faz da terra um lugar para Ele apoiar os pés dele. Então Deus ele é muito grande. Então a gente tem que parar de achar que Deus só faz as coisas desse jeito. Ai, Deus só vem desse jeito. Deus faz como Ele quer, na hora que Ele quer, na vida de quem Ele quer. Tem pessoas que estão há anos dentro de uma igreja e não entendem o evangelho. Chega depois, ouve uma palavra aqui. Existe até um irmão da igreja de onde a gente era, que eu fiquei muito impressionada com o testemunho dele. Ele passou, acho que mais de 20 anos nas drogas, na bebida. Minhas irmãs, ele foi em um culto. Ele ouviu uma palavra e ele se converteu. E ele está bem há mais de 5 anos. Então a gente não pode dizer a Deus da maneira que Ele tem que fazer. Ele faz do jeito que Ele quiser. E se Ele quiser fazer também. Que às vezes a gente fica, não, Deus tem que fazer e não é tempo, não é hora. Mas eu creio que Ele também está fazendo algo. Às vezes Ele precisa fazer algo em nós. Às vezes a gente fica, não, Deus, o Senhor tem que fazer isso na vida da Ellen. Deus está falando, não, eu estou fazendo na sua, calma. A hora da Ellen vai chegar. Amém? Aleluia, glória a Deus. E por último, você pode abrir 2 Samuel 24, 18. Ai, meu Deus, eu já estava aqui. Não estava não. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Te amo, Senhor. O Senhor é maravilhoso demais. Esse Davi sabia adorar o Senhor também, viu? Oh, coração adorador, rendido, quebrantado, disposto a entregar tudo. E não, como eu disse aqui já, não é fácil. O Senhor chegar e falar para mim, Mônica, dá, e eu tenho essa dificuldade de dar as coisas. Não, mas quando Deus fala no meu coração, eu dou. Se é Deus falando, eu dou. Amém? Então, 2 Samuel 24, 18 diz assim. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse, vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou, Por que o rei, meu senhor, vem até o seu servo? Davi respondeu, para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi, que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei, e acrescentou, que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna, não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Amém? A adoração verdadeira do nosso íntimo precisa custar algo. Cada um sabe aquilo que custa, o valor. Eu sei o que me custa às vezes estar aqui. Eu sei às vezes o que o meu coração pega. E eu acredito que você também sabe o seu. Mas sabe, às vezes a gente oferece muito resto para Deus. O resto do meu dia, sabe? Ah, não estou muito afim, mas eu levanto a mão, sabe? Mas Deus deseja, gente, que no nosso coração, de nós, precisa custar algo para o Senhor. Sabe? A adoração, ela precisa. Davi, quando ele sobe lá para falar com Araúna,
Ele fala, ele fica até com medo, ele fala assim, não, rei, o senhor escolhe o que você quiser, pega o que o senhor quiser aí. Ele fala, não, eu não posso oferecer qualquer coisa. Eu não vou oferecer, eu não vou levar no altar do Senhor algo que não me custe nada, algo que não seja sacrifício. Por isso, a adoração também é sacrifício. E todas as vezes que essa palavra adoração vem na minha cabeça, eu lembro de Abraão. Se eu não me engano, Gênesis 22 fala sobre isso. Sobre a entrega de Abraão. Sabe? Abraão ia adorar o Senhor. Como? Levantando a mão? Não, ele ia entregar o filho dele. Imagina o quanto isso não dá para imaginar. O quanto um filho custa para um pai, para uma mãe. Mas Abraão estava disposto a entregar. Abraão, no coração de Abraão, não ficou temeroso. Mas será? Tanto que nos versículos posteriores ele diz... Ele crê que Deus seria capaz de levantar Isaac das cinzas. E eu falei, meu Deus, que coração é esse desse homem? Disposto a levar o próprio filho. E sabe, quando ele ouve a voz do Senhor, ele não fala, deixa eu mandar um WhatsApp aqui para a irmã. Deixa eu falar com o pastor. Pastor, ora por mim que eu estou ouvindo vozes estranhas. Essa voz aqui está falando para mim ir sacrificar meu filho. Ele prontamente vai e ele diz, não, eu vou entregar meu filho. Eu vou. Sabe, minhas irmãs, a adoração nem sempre vai ser como um culto. Nós usamos os louvores aqui, os instrumentos, como forma de adoração. Mas existem coisas que você terá que sacrificar para Deus sozinha. Ele estava com o servo estava caminhando com ele, mas teve uma hora que ele falou, fica aí, que eu vou subir ali, eu e o menino, e a gente vai adorar o Senhor. Então, eu sinto muito forte no meu espírito nessa noite sobre entrega nesse lugar. Sabe, eu não sei se isso faz sentido para mim, talvez seja até eu aqui, que preciso me entregar mais. Mas nós precisamos nos entregar mais na presença do Senhor. E quando eu falo de entrega, eu não estou falando aqui. A gente aqui é muito fácil. Pensa no lugar fácil de adorar o Senhor. Né? A gente entra aqui, às vezes já está um irmão do lado orando, você já quer, meu Deus, já quero gritar, pular. Mas e quando a gente está sozinho, no nosso dia a dia? Naqueles dias que eu falei lá que a gente não está muito legal, que a gente acorda, será? Será mesmo? Tem dias que eu acordo e falo, será que foi o Senhor que falou isso mesmo? Será que isso vai acontecer? Mas aí eu corro para a presença dele. Então, eu aprendi isso com Davi, né? Quando a gente pecar, não se esconda, mas vá até ele. Corra para a presença dele, não se esconda da presença dele. Ele é o único que pode te curar. Ele é o único que pode libertar a sua casa. Então, para que você está fugindo? Se lance na presença dele. Eu tinha um medo quando eu lembro que eu vi os irmãos assim, glória a Deus. E eu tinha uma ideia assim, que quando o Espírito Santo viesse, ia sair rodando na igreja. E aí, eu tinha um medo. Aí eu ia nas vigílias ainda, né, mãe? Nós ia nas vigílias. E aí, eu chegava lá e eu via. E tanto que, às vezes, eu vejo que os irmãos ficam meio assim, quando alguém já começa. E eu sempre vi isso. Os irmãos lá, era normal ver o irmão dando um aviãozinho lá, cortando o laço, falando em línguas, fogo. E eu falava, ai, Senhor, eu quero também isso, mas eu tenho medo, eu tinha um medo da presença. Mas teve um dia assim que eu estava mal e eu fui na vigília. Até com a Ana, que está vindo aqui, nós íamos muito na vigília. E aí um dia eu falei assim, eu levantei minhas mãos, eu lembro até o louvor, lembro que era estava ministrando louvor lá na frente, e ele começou a cantar, o que está sentado. Aí eu levantei as mãos assim, eu falei, Senhor, é hoje. Falei, eu não saio daqui sem que a tua presença, sem que o teu Espírito desça sobre mim. E naquele dia ele veio. E foi uma das vezes que eu senti aquele fogo, sabe? Aquela presença que parece que vai te consumir. Sabe, irmãs? Ai, Jesus. E nós precisamos disso. Nós precisamos nos apaixonar mais uma vez pelo Senhor. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos amar estar sós com Ele. Ai, Jesus. Nós precisamos amar esse lugar com Ele. Sabe, eu sou uma pessoa que eu amo a solitude. Nossa, eu
Eu amo ficar sozinha. E esses dias eu tava assim, eu falei, eu acho que o Iago e a Mari estavam lá em casa, tadinha, eu não vi a hora deles ir embora. Mas não era porque eu queria que eles fossem embora. Não é porque eu estava cansada deles. É porque eu estava com uma fome da palavra, da presença de Deus. Eu falei assim, ai, Senhor, eu quero ficar só. Porque quando a gente está só, a gente tem liberdade, né? Às vezes a gente está orando junto lá em casa, aí a gente fica meio assim. Aí a gente fala, ai, não vou falar isso, eu não vou fazer isso. Mas quando a gente está sozinho, a gente... Nossa, eu tô sozinha, eu dou uns gritos. Eu até falei aqui no ensaio, eu falei, vocês pensam que só fico gritando aqui? Às vezes eu tô lá em casa, eu começo a gritar, eu começo a andar pela casa, eu começo a orar, sabe? E nós precisamos disso. Nós precisamos da presença de Deus, isso é tudo que nós precisamos. Nós até precisamos de muitas coisas, mas nós só precisamos dele. Porque se a gente tem Jesus, nós temos a presença, então nós não precisamos de mais nada. Então nenhuma outra voz vai tomar lugar da voz de Jesus. Então a gente vai passar a amar a presença de Deus, amar, ter intimidade. É um coração quebrantado, e um coração quebrantado é esse coração, irmãs. Que se rende, que ama a presença de Deus, que tem intimidade, que obedece, que busca o secreto com Deus. Sabe, que não está viciada a uma forma de linguagem de Deus, mas que busca conhecer o coração do Pai. Por isso a minha oração nesses dias tem sido, Deus, compartilha o seu coração comigo. Compartilha as suas verdades comigo, para que eu não venha colocar o Senhor numa caixinha e achar que é só desse jeito. Não, Deus faz o que Ele quer. Sabe, um cego ele curou, ele só orou, outro ele falou, foi por etapas, outro ele falou, não, vai lá, passa isso nos olhos, amém? Então não formate Jesus a uma forma que você quer. Às vezes a gente gosta, né, eu gosto do fogo, então, ai, Deus só fala no fogo. Não, Ele fala do jeito que Ele quiser, como Ele quer, eu só quero ouvir a voz dEle, isso nem me importa. Se eu não sentir nada, isso também não me importa. Amém? Você pode ficar de pé comigo?